O que acontece hoje? O conteúdo multiplataforma eu acho que é o grande diferencial. Você tem um produto que ele navegue, seja navegável em qualquer meio, ou seja, computador, um iPhone, um iPad, no caso dos livros digitais, um Kindle, um Cooler, no caso de um conteúdo colaborativo, um Android, um BlackBerry. Eu acho que quanto mais plataforma você tiver, quanto mais acesso você dá para o seu público final, é melhor. Então, você, por exemplo, se você tem um arquivo de vídeo que ele pode ser distribuído também numa mídia móvel, quem não vai querer dar uma olhada de vez em quando no telejornal, um pedaço, nem que seja um pedaço dele no celular? Você tem isso. E isso também acarreta na mídia colaborativa. Ou seja, as pessoas começam, até uma característica da internet, é palpitar em cima de um conteúdo. Hoje existe uma questão muito legal para iPad chamada Flipboard, é um aplicativo que ele tem notícias do dia, de acordo com alguns canais, e ele transforma o Facebook e o Twitter num próprio leitor que vira uma revista. Quanto mais devices você tiver, quanto mais você puder espalhar, no bom sentido, essa mídia, é melhor. Mas principalmente eu acho que você tem que respeitar uma coisa que não se respeita muito, que é o direito do copyright aqui no Brasil, até pela questão da legislação. Que quando você paga um direito autoral no Brasil, você não está pagando o direito sobre um produto, você está pagando sobre uma cópia. Então fica muito difícil, porque se você tem um conteúdo multiplataforma, por exemplo, eu digo isso, por exemplo, outra área que a Punch atua, que era de televisão e cinema. Às vezes você compra o direito de um roteiro, mas a partir do momento que você filma esse roteiro, você tem que pagar o direito autoral de distribuição para cada cinema, não é para cada obra. Então isso fica muito difícil. E essa é uma questão que eu acho que também teria que ser revisada, a legislação do direito autoral, no caso do conteúdo multiplataforma, até porque está vindo uma nova forma de lei, que é a PL 29, para a integração de televisão, rádio e internet numa mesma empresa de comunicação, que antigamente você não podia. Então eu acho que isso é uma das características. A outra característica, como a gente estava falando, é o colaborativo. As pessoas hoje estão produzindo cada vez conteúdo próprio. Por exemplo, você está me gravando, você pode me botar na internet, na televisão, onde você quiser. Isso também é uma forma de divulgação. Então existe um peso muito grande também nesse tipo de mídia. No caso, por exemplo, de aplicativo móvel para celular e algumas coisas de internet, eu acredito muito na questão do sponsor. Você tem um patrocinador ou vários patrocinadores divididos por cota para que o teu usuário final não pague por esse conteúdo, ou você dá uma pequena degustação. Por exemplo, no caso de um livro digital, está se criando o hábito de liberar os primeiros capítulos, que até um ponto que a trama não fique muito pesada, que a pessoa deduz o final do livro. Então, é uma das opções. No caso de filmes e algumas coisas de TV, estão lançando trailers. Então, se você puder dar pequenas degustações, no caso de um disco, um MP3 com uma música, então eu acho que isso é válido. Até no caso da música fica mais complicado, porque teve artistas que deram pedaços de música, aí a pessoa não tem o sentimento, o feeling sobre o produto. Mas eu acho que a degustação fria de alguns pedaços, no caso de um livro ou de um vídeo, pode ser uma maneira interessante. E com patrocínio fica melhor ainda para o produtor, né? Que não tem que bancar o custo total.